pessoal, boa noite, tudo bem? Meninas, vamos começar porque meu forno já tá até ligado, tá bem baixinho, tá? Pra não perder muito tempo. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 3 ovos, gente, 3 ovos inteiros, tá? Não é separado, clara, gema, nada. Eu vou colocando aqui no liquidificador, tá? Então, são 3 ovos. Começando sempre pelos líquidos, tá? 1 xícara de leite. Meia xícara de óleo de soja normal, tá? E 1,5 xícaras de açúcar. Então, eu coloquei 1 xícara de leite, 3 ovos, meia xícara de óleo e 1,5 xícara de açúcar. E vou bater essa primeira parte. É só para misturar, tá, gente? Pronto, já misturou. Eu vou ligar o meu liquidificador bem devagarinho e vou adicionando os secos, tá bom? Deixa eu falar para vocês primeiro o que eu vou colocar. Eu vou adicionar 1,5 xícara de farinha de trigo e 1 xícara de farinha de rosca, tá? Então, eu vou adicionar os dois aos poucos aqui. Agora, a gente vai acrescentar isso tudo aqui no liquidificador, tá, gente? Eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento químico normal. E 1 colher de sopa de canela em pó. Prontinho. Depois que a gente coloca o fermento, a gente não fica misturando muito mais não, tá bom? Então, eu vou pegar aqui meu fouet e vou dar só uma mexidinha. E já vamos colocar para assar, tá? Que a cobertura nós utilizaremos leite condensado e canela em pó, que tá aqui no meu saquinho canelinha em pó, que aqui vai a gosto. Para fazer a receita inteira, a gente vai utilizar mais ou menos em ingrediente, a gente vai gastar mais ou menos R$10, não passa disso, tá? Então, é uma receita bem econômica, é uma receita que vocês conseguem vender com valor maior, é um bolo diferente, tá? Então, a lucratividade é legal. Esse tipo de bolo, você não precisa ficar batendo a massa. Não é igual os bolos que a gente faz, um bolo de aniversário, a gente precisa de uma estrutura, precisa que o bolo fique fofinho de uma certa maneira, que entre ar na massa, que não. Então, você tem que fazer um processo totalmente diferente. Esse tipo de bolo, não. É o tipo de bolo que você misturou os ingredientes, ficou homogêneo, está ok. Não precisaria nem do liquidificador. Se você quiser bater na mão, se você tem um mixer, se você quer bater na batedeira, tanto faz, tá, gente?
tanto faz. Nessa situação, esse tipo de bolo não precisa. Levei no forno, o forno já estava pré-aquecido. Você vai deixar assar num forno médio, tá? Vai ficar uns 40 minutos mais ou menos. Eu vou fazer a calda, tá? A cobertura do bolo, que é super simples. A gente vai fazer basicamente um brigadeiro mole, brigadeiro branco, né, que é só leite condensado, vou colocar um pouquinho de manteiga também, e a gente vai mexer na panela, ficou grossinho, pronto, já tá pronto para usar. Tiramos o bolo do forno, ele quentinho, a gente coloca a cobertura por cima, vai colocar um pouquinho de canela e pronto, tá pronto o nosso bolo. É super simples, super fácil e não tem muito segredo, tá? Eu tenho aqui alguns medidores. Então, por exemplo, aqui você vai medir a xícara. O que que você vai fazer? Na hora que você for medir a xícara, você não pode colocar aquele monte de ingrediente passando. Você vai passar uma faca rente para que o seu ingrediente fique assim, totalmente certinho, tá? Seja se você tiver um medidor, se você tiver uma xícara em casa, fala assim, ah, mas como que eu vou saber se a minha xícara é a xícara da medida? Quando a receita estiver em xícara, o importante é que se mantenha a proporção. Então, se você tem uma xícara e não sabe qual que é a medida dela, não tem problema, desde que a receita inteira você meça na mesma xícara, tá? Não mude, não faça em xícara diferente. Não pegue 3 xícaras, mesmo que você pense que seja do mesmo tamanho, enfim, não meça em medidas diferentes, tá? Então, se você não tem um medidor de xícara, você não tem um medidor de colher, não tem problema. Você vai medir a receita inteira com a mesma xícara, tá bom? E sempre assim, nivelando o ingrediente para que ele fique na medida certinha com a borda da sua xícara. Assim você não vai errar. Então, se é uma xícara e meia, você vai medir uma xícara bem rente e a metade mesmo, tá? Nunca coloque a mais nem a menos, para não desestruturar a receita. Quando for colher, a mesma coisa. Vocês vão medir a colher, sempre nivelando o ingrediente, deixando ele certinho. Nunca vai colocar aquela colher cheia do ingrediente, tá bom? Então, isso vai fazer com que dê certo a receita de vocês, tá bom? O que mais? Como eu falei, esses ingredientes só precisam ser misturados, não precisa ser batido demais, não precisa nada disso. Só precisamos de uma massa totalmente homogênea. A partir do momento, deixem sempre o fermento por último e quando colocou o fermento, é só uma batidinha para misturar. Não precisa, se vocês estiverem usando liquidificador ou batedeira, não precisa bater um montão. É só para misturar. Misturou, acabou. Não precisa bater mais, tá bom? Eu vou colocar aqui uma colher de margarina, tá? Ah, obrigado, Júlia. A Júlia disse que o áudio ficou bem melhor lá no YouTube. Ficou perfeito. Gente, eu tenho aqui uma panela de fundo grosso. Eu vou fazer agora a cobertura do bolo, tá bom? O que eu tenho aqui, eu coloquei manteiga, né, margarina, uma colher de margarina e uma lata de leite condensado. Só isso, tá? Mais nada. Se quiserem colocar creme de leite, pode, tá? Mas aqui, na verdade, ele vai só aquecer um pouquinho.
Dá pra me ver ainda, né, gente? Assim que estiver no ponto, eu vou mexer aqui no fogo baixinho. Assim que estiver pronto, aí eu mostro pra vocês a textura. É um brigadeiro molinho. É mais mole que um brigadeiro de colher. Gente, já tá bom. Ó, aqui, ó, ele continua bem líquido, tá vendo? Mas tá um pouquinho mais grosso. Só um pouquinho mais grosso. Então, aqui eu vou deixar aqui na panela mesmo. A panela tem o fundo grosso, não tem problema, porque como não tá muito consistente, então não vai passar do ponto. Gente, um deles já está pronto, o menorzinho já tá assado. Já vou tirar. O outro vai mais uns 5 minutinhos, tá? Eu já tiro, desenformo para vocês verem, que é super rapidinho. Oi, Claudinha, tudo bem? Beijo. Deixa eu pegar prato. Desculpa, gente, fiz um pouquinho de barulho. Tá super quente. Na verdade, vocês não precisam desenformar assim tão quente, tá, gente? Mas ele já tá bem soltinho aqui. Então, esse é o menorzinho, já tá pronto. O outro já deve estar quase também. Já tá pronto, tá? Os dois. É rapidinho, né? Nossa. Tá soltinho. Diz que mão de cozinheiro não sente mais coisa quente, né? Esse aqui não soltou direitinho ainda. Deixa eu passar uma faquinha. Não precisam desenformar assim tão quente, viu, gente? Pode desenformar com mais calma. Vamos ver se agora vai. Ficou meio feinho, mas acontece, né? Não desenformei muito quente. Não façam isso, esperem um pouquinho quando vocês forem fazer. Agora, a nossa calda, ela já tá bem mais grossa, olha. Que ela esfria, ela engrossa. Então, o ideal é a gente colocar ela ainda quente por cima do bolo, tá? Então, eu vou colocar aqui.
E aqui eu vou só finalizar com a canela, tá, gente? Bem pouquinho, não precisa pôr muito, porque no bolo já tem. A não ser que vocês gostem muito e queira pôr bastante. E é só isso. Beijo para vocês e até mais.